Pessoal, exercício 3 aí. Um tanque com formato de cilindro reto, de raio igual a 3 metros, está sendo cheio a uma taxa de 4 metros cúbicos por segundo. Qual a velocidade? Determine a velocidade com a qual a sua altura está subindo no momento em que a altura for igual ao raio da base. Certo? Beleza. 4 metros cúbicos é volume, então é a variação do volume em relação ao tempo. Certo? Beleza. Qual é a variação, né, com que velocidade a altura está subindo? Né? O que ele está perguntando aqui, então? A velocidade que a altura está subindo é a variação da altura em função do tempo. Né? Então, ele deu a variação do volume em função do tempo e está perguntando qual que é a variação da altura em função do tempo. Né? O raio é igual a 3 metros, nesse caso aqui é o instante que a gente está trabalhando. Beleza? Então, vamos lá. Volume, porque aqui está falando volume de um cilindro. O volume de um cilindro ele é dado pela área da base vezes a altura. Então, essa é a fórmula do volume. Ou seja, se o cilindro, né, um tanque no formato cilindro está sendo cheio, na verdade a única variação que você tem é em relação à altura. O raio continua sempre o mesmo. Então, quer dizer que o volume está variando em função da altura, que é a variável aqui. E a altura vai variando com o tempo. A água vai subindo, consequentemente, né, a gente tem uma variação da altura aí. Então, quer dizer que esse dV/dt aqui ele é calculado assim, ó. dV/dt é a mesma coisa que dV/dH e dH/dt. Então, a gente tem isso aqui, certo? Esse dV/dt, o exercício já deu que é 4, está aqui. O dV/dH é a derivada disso aqui em função do H. É como se eu olhasse para esse πr ao quadrado aqui, ele fosse um número, como 5H. Derivada de 5H não é 5? Derivada de πr ao quadrado vezes H vai dar πr ao quadrado. Então, vai dar πr ao quadrado. E o dH, então, troquei aqui. E o dH/dt é justamente o que eu quero calcular. E está multiplicando, passa para cá, dividindo, vai ser isso aqui. E eu vou trocar esse R aqui por 3, ó. Trocando R por 3, 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 4 sobre 9π, altura metros, tempo, segundo a resposta do exercício número 3 aí. Certo? Exercício número 4. Uma certa quantidade de areia despejada formando um monte cônico. Então, nós estamos falando de um cone, no qual a altura varia a uma taxa de 5 sobre 4π metros por minuto. Se a altura do monte for sempre o dobro do raio da base, com que taxa o volume estará crescendo quando o monte tiver 8 metros de altura? Beleza, então vamos lá. Isso aqui, ó, 5 sobre 4π metros por minuto é a taxa de variação da altura. Então, é a variação da altura em função do tempo, certo? Se a altura do monte for igual ao dobro do raio da base, então a altura é igual ao dobro do raio, quer dizer que a altura é igual a 2R. Aí eu peguei o 2 e passei para cá, então R é igual a H sobre 2. Né? É como se eu dissesse assim, ó, se a altura é o dobro do raio, o raio é metade da altura. Seria mais ou menos isso aqui. Certo? Qual a taxa com que o volume está crescendo? Então eu quero a variação do volume. Variação do volume em função do tempo. Beleza. Como se trata de um cone, qual é o volume de um cone? É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes h sobre 3. Esse é o volume do cone. Só que o volume ele está escrito em função, então, né, da altura, e a altura escrita em função do tempo. Então, a gente tem essa variação aí. Né? O volume escrito em função da altura, está aqui a altura, e a altura escrita em função do tempo. Né? Então, dV/dt vai ser dV/dH e dH/dt. A gente tem isso aqui. Beleza. Esse dV/dt é justamente o que eu estou querendo calcular. O dV/dH, olha só, a derivada de V em relação a H, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, onde tiver R, eu vou trocar por H sobre 2. Então, no lugar desse R aqui, eu vou estar ao quadrado, eu troco esse R por H sobre 2. Então, vai ficar H ao quadrado sobre 4. 4 vezes 3 deu 12. E aqui H ao quadrado vezes H vai dar H ao cubo. Então, eu escrevi o volume todo em relação a H. Até para justificar isso aqui, ó, que o V está escrito em função de H. Ó. Então, eu troquei o R por H sobre 2. Então, qual que é a derivada de V em relação a H? Derivando isso aqui, ó, desce o 3 aqui multiplicando. Está aqui o 3, subtrai 1 aqui em cima, 2. Simplificando aqui, ó, vai dar πh ao quadrado sobre 4. Isso eu vou colocar no lugar do dV/dH. Está aqui, ó. dH/dt, o exercício deu que é 5 sobre 4π. Está aqui, ó. Cancela π com π, né? Então, vai ficar 5 vezes h ao quadrado sobre 4 vezes 4, 16. Certo? E aí, eu vou substituir o h pelo valor dele, que é 8 aqui, ó. Então, h é igual a 8.
Substituindo aqui por 8, vai ficar 8 ao quadrado, 64, dividido por 16 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20. Volume, metros cúbicos por tempo, que é minuto aí.